Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Queria ler dois textos com os irmãos antes disso. Queria que os irmãos abrissem Isaías, capítulo 9, versículo 6. Vale. E depois eu vou ter que descobrir o que é, cara. Eu acho que é aqui. Ai, você me fala. Eu venho. O Senhor diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Vamos abrir agora em Miqueias, capítulo 5. O profeta diz assim: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque, como nós já cantamos, o Senhor veio até nós, o Senhor nos libertou. Senhor, e nós queremos pedir agora a tua condução, a tua direção, pedir ao Senhor que o teu Espírito Santo ministre, Senhor, entre nós, que a tua palavra flua e que o Senhor seja em tudo glorificado, seja exaltado, Senhor, porque o Senhor merece, o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra. Senhor, e nós queremos adorar ao Senhor porque tu és santo. Senhor, o Senhor derramou a tua graça sobre nós. Senhor, então nos conduza, Senhor, nos dirija, para que em tudo o Senhor possa receber o louvor que é devido ao teu santo nome. No nome santo de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu acho que se perguntasse assim para mim qual seria a melhor época do ano, talvez eu falaria o final do ano. Porque é a melhor época, né? Se nós pensarmos assim, de comida, de festas, de tantas coisas, né, que a gente pode ter. Época de férias, a maioria dos trabalhos tem uma confraternização no final do ano. Mas, se nós pensarmos, né, nessas festas de final do ano, a gente vai acabar indo para o Natal, que é talvez o feriado mais valorizado, né? Mas, como nós cantamos, né, se nós soubéssemos, será que de fato sabemos o real sentido do Natal? Será que é aquelas situações que tantas vezes nós estamos tão acostumados, né? É um pisca-pisca, é uma árvore, é algo do tipo. Mas será que de fato nós temos essa realidade de que, como diz o profeta, né, um menino veio até nós. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, né? E ele será chamado Deus Forte, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, muitas das vezes, nós chegamos a um extremo. Não sei. Será que é um pisca-pisca ou algo do tipo? Mas não é isso que o Senhor, muitas das vezes, quer trazer a nós, né? O Senhor quer trazer que alguém veio até nós. Alguém morreu em nosso lugar. Isso é muito maravilhoso, irmãos. Há um livro que se chama Personagens ao Redor da Cruz. E ele conta de alguns personagens, de fato, que estiveram ali ao redor do Senhor Jesus durante o ministério dele, principalmente na reta final. Então, ele vai falar sobre Simão Cireneu, ele vai falar sobre aquela esposa de Pilatos, vai falar sobre diversas outras pessoas. Eu queria falar de alguns personagens que estavam ali ao redor
desse verbo que se fez carne. Então, vamos abrir em Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler do 26 até o 55. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E se conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois tão logo me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos, exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Ontem nos Jovens, nós estávamos falando sobre 2 Coríntios, e eu lembrei de um texto de 2 Coríntios que diz assim, né, que nós somos como tesouros em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. É engraçado porque quando nós lemos este relato aqui, quando nós estamos olhando para um grande milagre, talvez o maior milagre que já ocorreu. O Filho de Deus encarnado. Um Deus, o Deus soberano, unigênito do Pai, se tornou um pequeno bebê. E quando nós lemos, por exemplo, ali no Antigo Testamento, por mais que nós vemos tantos milagres acontecendo, não era tão comum assim na época. Porque, por exemplo, tivemos lá as 3 da mesma família, Sara, Rebeca, Raquel, todas estéreis, aí tiveram um filho. Depois de 400 anos, aí apareceu Moisés e apareceu Josué com os milagres ali do Êxodo. Aí depois deles, Elias e Eliseu com mais uns milagres,
Isso mais de 700, quase 800 anos antes do Senhor Jesus. E Gabriel apareceu pela primeira vez, lá na época de Daniel, com os amigos dele, na época quando o Senhor queria revelar ali para Daniel aqueles planos futuros que aconteceria com Israel. Então, imagina numa situação de, depois de mais de 400 anos, que a Bíblia fala que tem esse período de silêncio, aparece um anjo numa cidade que o próprio Natanael, lá em João capítulo 1, vai dizer: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Pode sair alguma coisa importante daqui? Aí eu faço a pergunta para os irmãos, né? Quantos anos os irmãos acham que Maria tinha nessa época? Você acha que quando a gente fala assim, né, Maria estava noiva, né? Maria tinha por volta de 12 a 13 anos de idade. Parece que Maria era uma pessoa assim de 18, 20 anos, né? Maria tinha por volta de 12 a 13 anos, que era a idade que as mulheres casavam à época. E mais do que isso, Maria se guardava, porque o noivado funcionava do seguinte modo: o noivado era até mais importante que o casamento. Enquanto o homem preparava a casa, a moradia, tudo que fazia, tudo que seria necessário para o casamento, a mulher devia se guardar pura, santa. E aí aparece um anjo numa cidade, que quando a gente fala assim, né? Parece que quando fala uma cidade de Nazaré, a gente imagina uma grande cidade, né? Nazaré devia ter o quê? Lá umas centenas de pessoas morando, uma aldeia. O Senhor chega para ela e fala assim, olha, aí o anjo faz o que é conhecido como anunciação. Aí ele fala, olha, alegra-te, não temas, você é muito favorecida diante do Senhor. E aí Maria começa assustada, ela fala, ué, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo isso. Que ela fala, ela perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação que o Senhor tinha dado a ela. E aí então o anjo fala, não temas, porque você vai conceber um filho. Você terá um filho. E aí o anjo Gabriel, então, ele quase que resume tudo que seria a obra do Senhor. O Senhor nasceu, seria chamado Jesus. Jesus, o significado é Deus salva. Esse será grande, será filho do Altíssimo, ou seja, ele será como Deus, ele é Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, nós lemos isso lá em Isaías capítulo 9. Ele reinará para todo sempre e o seu reino não terá fim. E nós aguardamos essa vinda do reino do Senhor. Como nós cantamos, né, com aquele texto, aquela música da escrava resgatada. Nós aguardamos a vinda do Senhor, ele já reina. Nós aguardamos esse estado físico do reino do Senhor sobre essa terra, quando o Senhor vai reinar sobre todas as nações. Isso nós aguardamos. E ele resume toda essa obra do Senhor. E aí, então, nós pomos a pensar, né? Por que o Senhor se revelou, então, a Maria, uma moça de 12 a 13 anos, uma adolescente? O que ela tinha de tão especial? E aí nos faz lembrar, como eu falei, né? É esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. É essas pequenas figuras na Bíblia que faz tão incríveis, né, essas pessoas. Porque o Senhor se revela, não, como diz lá no início de 1 Coríntios, né, aqueles que a mensagem da cruz é loucura para eles. Aqueles que são fortes, poderosos, de grande nascimento. Mas é aqueles que nada são, para que, como Paulo fala, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E então o anjo fala assim, olha, alegra-te muito favorecida. O Senhor, alegra-te muito, o Senhor é contigo. Então Maria ali naquela situação, ela recebe a mensagem do anjo, e o anjo então começa a explicar como aconteceria isso. E quando nós lemos, por exemplo, lá o relato de Zacarias, ali no capítulo 1, Zacarias, ele duvida do Senhor. Porque o mesmo anjo, Gabriel, aparece 6 meses antes, chega para Zacarias e fala assim, olha, Zacarias, a sua esposa terá um filho também. Mesmo na sua velhice, vocês terão um filho. Aí Zacarias fala, ué, Senhor, eu não sei como é que isso vai acontecer. Aí ele fala, olha, por conta disso, você ficará mudo até você ter o seu filho.
Só que Maria não duvida. Maria fala assim, olha, peraí, o Senhor, é como se ela falasse assim, Senhor, eu creio, mas como isso acontecerá? Porque eu nunca tive contato com homem algum. Aí ele fala, olha, o Espírito Santo descerá sobre ti e te cobrirá com a sua sombra. É a mesma ideia de quando acontece aquela transfiguração e a nuvem cobre os discípulos. Ali, então, é como se Maria Maria seria coberta pelo Espírito Santo e ali ela conceberia do Espírito Santo. E aí, então, ela seria coberta, o Espírito Santo, então, colocaria dentro de Maria aquele que seria chamado ente santo. Irmãos, isso é muito gracioso, porque se nós pensarmos assim, Jesus poderia ser só homem? Não. Porque se ele tivesse ali o mínimo de contato do homem, de Adão, ele já não seria santo, ele já teria pecado. Ele já seria um homem contaminado pela ação do pecado. E aí, Paulo ele vai resumir assim, né? Quem pode ser justo? Não há um justo sequer. Mas ele precisava ser Deus. Ele precisava ter ali a natureza divina. Isso só da parte do Pai. Só do Espírito Santo. E assim como o Espírito Santo ele agia ali no início da criação, e em toda aquela terra sem forma e vazia, o Espírito Santo ele age e fala assim, olha, você terá um filho. Mas como isso pode acontecer? O anjo explica, olha, o Espírito Santo descerá sobre ti. E você, então, será ali coberta pelo Espírito Santo. E ali o ente santo que nascerá de ti será chamado Filho de Deus. E aí o anjo dá um outro sinal para Maria. Ele fala assim, olha, Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aqueles que diziam que ela era estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Irmãos, isso é muito gracioso, porque a Bíblia vai dizer ali no capítulo 1 que Zacarias orava por um filho e ele duvidou. Ele falou, mas como isso aconteceria? Mas o Senhor fala, olha, não haverá nenhuma impossibilidade para as promessas do Senhor. A promessa do Senhor, elas são, para Deus, não há impossíveis. Para aqueles que diziam que era estéril, não terá impossibilidade alguma. Isso é muito gracioso, irmãos, porque ali é um sinal claro. Se uma mulher, que a gente não sabe a idade de Isabel, teria um filho, quanto mais Maria, que receberia o Senhor Jesus. Então, Maria fala assim, aqui está a serva do Senhor, no 38, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Irmãos, olha que graça, né? Maria ali fala, aqui está a sua serva. O servo, o significado da palavra é escravo. Então, ela diz assim, aqui está a sua escrava. O escravo, ele cumpre a vontade do Senhor dele. Não existe uma outra opção. Se o Senhor manda, o escravo obedece. Então, Maria fala assim, Senhor, aqui está a tua serva, aqui está a tua escrava, que se cumpra a tua vontade em mim. Então, imagina, uma moça de 12, 13 anos, que sai ali da transição de uma criança para uma infanto-juvenil, para uma adolescência, tem um coração em falar, Senhor, que se cumpra em mim a tua vontade, que se cumpra em mim a tua vontade. Que se cumpra em mim aquilo que o Senhor deseja. Que se cumpra em mim aquilo que o Senhor já planejou. Porque as promessas do Senhor não são impossíveis. Elas se cumprem de acordo com a vontade dele. Então Maria fala, Senhor, aqui está a tua serva, que se cumpra a tua vontade. E o anjo sai. E no 39, parece que passa um tempo, quando eu li esse texto, parece que passa um grande tempo, né? Mas Maria fala que, ali a palavra diz que naqueles dias, Maria, quando ela ouviu sobre a situação de Isabel, ela vai até a casa de Isabel para saber da notícia. E aí, então, quando ela aparece, quando Isabel escuta a saudação de Maria, o bebê dentro do ventre de Isabel começa ali a mexer, a
a se mexer ali dentro do ventre dela. Então Isabel, cheia do Espírito Santo, ela declara, ali no 42, e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Isabel, então, ela cheia do Espírito, fala assim: olha, bendita é você, porque é de você que virá o Filho de Deus. Bendito é o fruto que está no teu ventre. E bendito é aquela, e exclamou, né? E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Isabel se sentiu indigna, falou assim: quem sou eu para receber a mãe do meu Senhor aqui? Irmãos, em nenhum momento a Bíblia vai dizer que Maria era mãe de Deus. Mas a Bíblia vai dizer assim, olha, ela era mãe do Senhor, da humanidade de Cristo. Então ela vai dizer, olha, essa é a mãe do meu Senhor. Mas ela não está apontando para Maria. Ela está apontando para quem está dentro do ventre do Senhor. Ele vai dizer assim, esse é o meu Senhor. Um bebê, sei lá, não sei nem qual era a situação de Jesus ali. Se Maria já estava grávida pelo Espírito Santo, a Bíblia não nos conta isso. Mas a Bíblia vai dizer assim, olha, bendito é o fruto do teu ventre. E aí, então, Maria, ali no 44, vai dizer assim, pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Irmão, o Senhor Jesus vai dizer assim, né? Bendito é aquele que crê, aquele que escuta a minha voz. Então, Maria, da mesma forma que ela creu, o Senhor fala assim, olha, Ele convida cada um de nós, creia também. Assim como ela creu que o Senhor Jesus faria um milagre, ali, o Espírito Santo faria um milagre com o nascimento de Jesus, ali também, Maria receberia e falava, eu creio. E assim como creu. Então, Maria, ela vai falar, ali é uma grande oração, né? A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, no meu Salvador. Assim como cada um de nós que necessitamos de um Salvador, Maria fala, a minha alma engrandece também ao Senhor, porque Ele é o meu Salvador. E olha a adoração de Maria, porque ali é um modelo perfeito de adoração. Maria, ela engrandece ao Senhor pelos feitos que Ele faz. Se nós perguntarmos para cada um de nós, o que o Senhor tem feito para as nossas vidas, né? O Senhor tem feito, se nós chegarmos assim, igual chega no final do ano, será que nós teríamos um coração como o do salmista que fala, o que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Será que chegarei assim naquelas confraternizações, falássemos assim, o que o Senhor tem feito de bom para a sua vida? Maria vai dizer, ela vai dizer, olha, porque o Senhor contemplou na humildade a sua serva. Pois desde agora todos me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, e santo é o nome dele. A sua misericórdia vai de geração em geração. Agiu com braço forte, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos, exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência para sempre. É interessante porque ali Maria vai dizer, olha, eu exalto ao Senhor, porque Ele é o meu Salvador. Eu exalto ao Senhor, porque a misericórdia dEle vai de geração a geração. Eu agradeço ao Senhor, porque na sua misericórdia, Ele exalta os humildes, Ele derruba os soberbos. A Bíblia diz lá em Mateus que a boca fala do que o coração está cheio. Então Maria, ali o coração dela estava tão cheio do Senhor, que ela declara, Senhor, a minha alma te engrandece, a minha alma te louva, e o meu espírito se alegra porque o Senhor
é o meu Salvador. O Senhor é aquele que, pensando assim, né, meio que parafraseando, é aquele que no futuro vai me substituir naquela amarga cruz. É o meu Salvador. Irmãos, essa de fato é a Maria bíblica, né? É aquela que o Senhor nos ensina e diz assim, olha, com 12 anos, com 13 anos de idade, ela fala, Senhor, aqui está a tua serva. Senhor, aqui está essa pessoa que o Senhor colocou para fazer a obra do Senhor. Eu sou um vaso de barro para que a excelência do poder seja do Senhor e não nossa. Senhor, aqui está uma pessoa que, na sua humildade, o Senhor a contemplou. E assim como ela diz que ela era, como Isabel fala, você é bendita entre as mulheres, fala assim, Senhor, o Senhor me viu na minha humildade. O Senhor me viu na minha situação. O Senhor me viu ali como uma simples serva. O Senhor aqui está para fazer a tua vontade. Parece que quando a gente olha, né? O Senhor poderia ter vindo para tantas outras pessoas. O Senhor poderia ter ido lá para Jerusalém, para um grande centro, para uma cidade importante, mas Ele vai ali para uma cidade tão pequena, para uma aldeia tão humilde, para encontrar uma menina de 12, 13 anos, para o Senhor agir na obra dela. O Senhor agir na sua obra, no caso. Eu queria agora em outro personagem, que está lá em Mateus, até pelo nosso tempo também, sobre o marido de Maria. Mateus capítulo 1, verso 18 até o 25. O Senhor diz assim, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Assim como Maria, quantos anos os irmãos acham que José tinha por volta? O homem casava um pouco mais velho. Eu acho que uns 18, 20 anos José devia ter. Parece que José, a gente imagina sempre assim, né, uma figura de José com 50 anos de idade. Né? Não relata nem a idade da Maria, Isso. nem José. A Igreja Católica que fala que Maria era muito nova e José muito velho para justificar que eles não teve mais filhos. Isso. Entendeu? Só dá uma explicação. É isso. Mas, é igual o Cleiton disse, né? Ali, a cultura da época era a cultura de casar-se mais novos. Então, muitas das vezes a gente imagina uma figura de Maria e de José, talvez mais velhos. Mas não era bem assim, né? O Senhor chama pessoas que, muitas das vezes, você não dá muito valor para elas, né? E aí, então, aparece ali José. E o mais engraçado, né? A Bíblia nos conta que Maria tinha prima, que provavelmente era Isabel. A Bíblia conta que Isabel era parente de Maria. Vai falar que Maria tinha pai, ali na genealogia de Lucas. Mas José, ali apareceu assim, só nesse início. Ali em Mateus, também ali em Lucas.
e encerra-se a história de José. Mas a Bíblia vai dizer assim que José era um homem justo. E quando José descobriu que Maria estava grávida, vamos imaginar a reação de José, né? Como é que José reagiu? José, sendo justo, ele reagiu da maneira correta. Mas ele poderia falar assim, peraí, eu sou um noivo, eu estou aqui esperando um casamento, e até o anjo afirmar que o que Maria estava gerando era do Espírito Santo, ele falou o seguinte, olha, eu prefiro então divorciar-se dela, porque ali já era como na cultura, já era como se fosse um casamento, por mais que ainda não se tinha consumado, do que ela se tornar uma pessoa difamada. Mas Jesus vai dizer assim, a Bíblia vai dizer, não, José, não temas, pode recebê-la como esposa. Porque aquilo que está sendo gerado nela vem do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Irmãos, vocês percebem essa comparação. Por que Maria adorou ao Senhor? Por que ela engrandeceu? Porque ela se engrandeceu porque ela reconheceu que o Senhor era o seu Salvador. E por que José, então, ele olha para Maria, por que José, então, o anjo avisa José? Porque o Senhor salvaria o seu povo dos pecados dele. Irmãos, nós adoramos a um Deus que veio até nós para nos salvar da nossa condição de pecado. Senhor, nós adoramos a um Deus que veio até nós para nos salvar da nossa condição de miséria. Como diz lá o Senhor para Zaqueu, o Senhor veio para buscar e salvar aquele que se encontrava perdido. Então, essa é a graça do Senhor. Ele fala, olha, e o nome dele será Emanuel, será o Deus conosco. Ele será o Deus presente. Se eu chegasse e anunciasse assim, olha, creia no Senhor, que quando você crê, você nunca mais vai ter um contato com Ele, você nunca mais vai conversar com Ele. Você receberia esse Deus? Não. Mas nós adoramos a um Deus que é presente. Nós adoramos a um Deus que Ele está presente em cada circunstância das nossas vidas. Nós oramos a um Deus, como diz ali aquela canção que nós cantamos, que na noite escura da alma, Ele vem até nós. É um Deus que está presente em nossas circunstâncias. Você pode ter uma situação que aconteça em sua vida, o Senhor Jesus, Ele vai estar presente. Ele é um Deus presente, Ele é o Deus Emanuel. Ele é um Deus que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não é um Deus que está distante, como diz, né? Está lá em cima, lá no céu, sem que não se importa conosco. Mas Ele está do nosso lado. É um Deus presente em cada circunstância das nossas vidas. E Ele fala, esse é o Emanuel, é o Deus conosco. Ele é o Deus presente. Ele é o Deus que, como diz ali em João, por mais que Ele foi preparar um lugar no céu para a nossa morada, Ele promete retornar. Ele promete voltar. E nos deixou um Consolador, o Espírito Santo. Então, são cada circunstância dessas coisas que nós adoramos a um Deus, que é um Deus que nós podemos recorrer a todos os dias. Não é um Deus que eu tenho que chegar e dizer assim, olha, é como se fosse um protocolo, né? Olha, eu trabalho, por exemplo, num lugar em que, se eu não enviar uma petição até 2 horas, eu tenho que esperar até o dia seguinte. Até as 2 horas do dia seguinte, porque é o limite. Imagina se eu chegasse e orasse ao Senhor e chegasse e falasse, olha, a sua oração está aqui no registro tal, na data tal, e só nesse horário o Senhor vai responder. Não, irmão, o Senhor é um Deus atento ao clamor que nós fazemos. É um Deus atento às nossas situações. É um Deus que nós podemos recorrer e temos a certeza de que somos salvos. Isso é a graça do Senhor. Essa é a misericórdia de termos um Deus que é o Emanuel, é o Deus conosco. É um Deus que veio até nós. É um Deus que olhou, como mais uma vez eu digo, Ele olhou para a nossa situação de miséria. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Isso é a graça de podermos adorar a um Deus que
ele não está longe, ele não está ali como um Deus onde eu preciso recorrer a, sei lá, diversos rituais, diversas situações, mas é um Deus que, como diz ali em Mateus, eu posso fechar a porta do meu quarto e que o Pai que me vê em secreto, ele me recompensa em secreto. É o Deus que eu posso ler a Bíblia e ele me revela aquilo que está escrito, porque ele é um Deus que quer se revelar a nós. Isso é a graça do Senhor. E isso é o Senhor que é este Emanuel. É aquele que cumpre a profecia e fala assim, olha, ele será chamado o Emanuel, é o Deus conosco. Irmãos, isso é muito gracioso porque, olha o coração de José, né? José poderia ter recebido a notícia ali de Maria de uma forma tão estranha, né? Tantas vezes nós olhamos para uma situação assim e fala, mas como isso pode ter acontecido? Mas José, então, ele viu o anjo falando, olha, isso daí vem da própria parte do Senhor, do próprio Deus Espírito Santo, então não temem recebê-la. E ele fala, e despertado do sono, ele fez como o anjo lhe ordenara. Ele recebe Maria. Ele poderia ir ali, num coração humano nosso, muitas das vezes, falar assim, não, que isso? Mas ele fala, não, eu também faço parte desse propósito. É uma obra do Senhor. E é por meio de José que a descendência legal do reino do Senhor, do reino davídico, é que Jesus pode fazer parte. É por meio de José. Aí eu queria que voltássemos lá em Lucas. Nós vamos ver um outro personagem agora. Nós vamos depois voltar em Mateus de novo. Então, pode deixar marcado aí. Nós vamos ler Lucas 2, do 8 ao 20. O Senhor diz assim, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente, acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas coisas, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus, por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes for anunciado. É mais uma dessas situações do Senhor, né? Os pastores deviam cuidar do rebanho 7 dias por semana. 10 dias da semana. Ou seja, os pastores pouco podiam participar daqueles rituais que os judeus consideravam para purificação. Porque uma ovelha necessita de cuidado. Você não pode deixar uma ovelha no pasto, simplesmente, eu vou para Jerusalém agora, vou participar de tudo que tinha que acontecer lá e voltar, e a ovelha vai estar tudo bem, né? Como se a gente viajasse e deixasse lá uma porçãozinha de ração para o cachorro, um tiquinho de água, e aí fala assim, olha, eu viajar uma semana, eu peço o vizinho para dar uma olhadinha. Né? Uma ovelha necessita de um cuidado maior. Então, o Senhor se revela a pastores que, numa situação daquela época, não era um povo muito bem visto. Embora a Bíblia fale de pastores, né, Moisés era um pastor, Davi era um pastor, o Senhor mesmo se revela como um pastor. O pastor, naquela situação,
era uma pessoa que, se fosse numa ordem social assim, ele não era ali aquela pessoa principal. Mas o Senhor revela para esses pastores que eram homens tementes ao Senhor. E aí esses pastores, então, eles estavam ali no campo, e quando eles escutam sobre a situação ali, então um anjo se revela a eles. Mais uma vez o anjo do Senhor, ele desce e fala assim, olha, ali no 10. O anjo, porém, lhes disse, não temas, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, e Ele é o Senhor. Isso vos servirá de sinal. E encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. Olha que engraçado, né? O Senhor diz assim, olha, nasceu em Belém aquele que é Salvador, que é Cristo e que é Senhor. Mas como é que você vai encontrá-lo? Numa manjedoura envolta em faixas. Olha a humildade do Senhor. Né? Por isso que a Bíblia fala lá em Filipenses, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus. Que sendo ele em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo ele se esvaziou, tomando a forma de servo. Aquele que ele ouviram fala assim, olha, ele é Salvador. Mais uma vez, assim como foi com Maria, assim como foi com José, assim é como os pastores. Jesus se revela como um Deus Salvador. Assim como ele é Cristo, ungido do Senhor, e assim como ele é o próprio Senhor, assim como Isabel louvou, ali estava aquele ente, aquela criança, ali envolta em faixas, num lugar de dar comida para animal. E ali então estava o Rei do Universo. E aí então os anjos, ali a Bíblia fala que era uma milícia celestial. De algumas versões, provavelmente vai estar a palavra miríades. Ali é como se o escritor tivesse assim, olha, é quase que incontável o número de anjos louvando ao Senhor. Ele fala, glória nas maiores alturas e paz na terra aos homens que lhe quer bem. É como esse que ele quer bem, é como se a versão original aqui fosse igual aquele texto de Efésios que fala do beneplácito da sua vontade. É como se falasse assim, olha, é aos homens que são da vontade do Senhor. Aquele que ele quer demonstrar o seu favor. Então, glória nas maiores alturas a quem o Senhor se revela. E aí, então, os pastores, assim como Maria, quando ela escuta aquela mensagem do anjo, os pastores vão ali para Belém, encontram com o sinal que eles tinham visto, que eles tinham ouvido. Olha, ali haverá uma criança envolta em faixas e vocês verão que ele é o Salvador, que é o Cristo e ele é o Senhor. Então, quando eles encontram ali Maria e José, naquela hospedaria, naquela situação ali com a manjedoura, eles adoram ao Senhor. E aí é um sinal, né, de uma conversão. Porque quando a gente muitas vezes escuta uma notícia tão boa, a gente quer contar para os outros também. E aí, então, os pastores, quando eles escutam todos aqueles acontecimentos, e eles veem aquela criança, eles falam assim, né? Ali no 17, a palavra nos diz, e vendo, divulgaram o que lhes tinham sido dito a respeito do menino. Ou seja, eles anunciaram, olha, ali nasceu o Salvador. Ali tudo que nós vimos de uma milícia de anjos, que diziam glória nas maiores alturas, que foi nos revelado ali que nasceu o Salvador, que é o Cristo, que é o Senhor, ele veio até nós. E aí então eles começam a expressar de alegria e falam, olha, ele nasceu, o Rei nasceu, o Senhor do Universo, ele nasceu. E então eles começam a se alegrar eles começam a espalhar a notícia. E aí muitas das vezes nós, né, na nossa conversão, quando nós começamos aquele início de vida convertida ao Senhor, nós queremos contar a todos uma boa notícia, porque, de fato, eles receberam uma boa nova. O Senhor veio até nós. O Salvador, que é Cristo, que é o Senhor, ali, numa forma tão humilde, ele veio até nós.
Irmão, isso é muito glorioso, né? Os pastores que eram pessoas tão humildes, né? Ali num campo, ali no cuidado com as ovelhas, agora é como se eles pudessem responder à pergunta que Isaac fez lá para Abraão, né? Ele fala assim, Isaac, pai, aqui está o cordeiro, desculpe, aqui está o fogo, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está o cordeiro? Aí os pastores podem responder, né? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui está o cordeiro que o próprio Deus preparou. Agora voltamos lá em Marcos. Tem mais um outro personagem. Os que a gente conhece como os 3 reis magos. Mas a Bíblia não fala que eram reis e nem fala que eram 3. Mas a Bíblia fala que eram magos. Então, lá no 2, nós vamos ler do versículo 1 ao 12. A Bíblia diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dia do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam, onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito, por intermédio do profeta, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os de Belém, disse-lhes, ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando tiverdes encontrado, avisai-me para eu ir também adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela do Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Como eu disse, né, a Bíblia não fala que eles eram reis, nem a Bíblia fala que eles eram 3. Mas a Bíblia fala que eles eram magos, provavelmente conheciam ali dos astros, conheciam ali da astronomia. Então, uma estrela apareceu e eles reconheceram, olha, o rei dos judeus nasceu. Só que a estrela, quando chegaram ali onde eles estavam, a estrela sumiu. E eles falam assim, olha, nós viemos adorá-lo. Onde é que o rei está? E então, Jerusalém fica toda empolvorosa. Eles falam assim, olha, chama os escribas, os sacerdotes, aqueles que conhecem da lei, e eles vão dizer onde o rei vai nascer. Então, eles falam assim, olha, vai nascer em Belém, porque Miqueias, como a gente leu no início, profetiza sobre o nascimento do Messias. Só que engraçado, né? O Senhor se revela para aquelas pessoas que são, de fato, vasos de barro. O Senhor vai para magos do Oriente, a gente não sabe de que país são, a gente não sabe de onde onde eles tiveram essa revelação do Senhor. Existe até um livro, né, que se chama O Fator Melquisedeque, onde é que tantas pessoas, que muitas vezes sem ter aquela revelação clara e plena, conhecem a quem é o Senhor, né? O próprio Jó, na palavra, a Bíblia não fala quem era o pai de Jó, mas Jó fala que era um homem justo, o próprio Melquisedeque também. E aqui estavam magos do Oriente, que ouviram e falaram assim, olha, nós vimos a estrela deles e viemos adorá-lo. E aí, então Herodes falou assim, olha, eu não quero perder meu trono,
então eu vou e falo assim, olha, vão lá em Belém, vem direitinho, depois me avisa que eu vou também adorá-lo, viu? Pode ficar certeza, que nós estamos tudo preparado aqui. E então, quando eles chegam em Belém, quando eles então saem, a estrela volta de novo. E depois de ouvirem no versículo 9, né, o que o rei tinha falado, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia. Então a estrela volta e eles guia, a estrela guia, até onde está o Senhor Jesus. E ali, a Bíblia também não nos fala, mas a Bíblia fala que Jesus já estava em uma casa. Ou seja, Jesus estava recém-nascido, ele saiu da manjedoura, provavelmente colocaram, porque são recém-nascido, colocaram numa casa. E ali o anjo, então, os magos, chegaram e vendo, olha que interessante, irmãos, no 10, e vendo eles a estrela, alegraram-se com um grande e intenso júbilo. É como se o coração deles, como diz o salmista ali no Salmo 40, o meu coração transborda de palavras que exaltam o rei. É como se o coração deles estivessem, ali no Salmo, é como se tivesse uma água fervendo, né? Como se fosse a ideia. Então o coração deles estava se alegrando de tanto intenso júbilo, porque eles viram o Salvador. Eles viram aqueles que seria o rei que era o rei dos judeus, que é o rei dos judeus. E eles entram e adoram aquele menino. Eles entram, se prostram e adoram e entregam 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Os entendem ali que um fala da divindade do Senhor, dessa questão do ouro, ali da pureza do ouro, da realeza, um da divindade, outro da humanidade do Senhor, mas eles entregam presentes caros. Eles entregam presentes, de fato, muito valiosos para alguém tão humilde, né? É como se a gente chegasse assim, numa casa de alguém e entregasse aquela Tupperware bem bonita, né? Aquela vasilha bem bacana, cara. Mas eles entregaram um presente daquele que é o rei do universo. Entregaram um presente muito caro: ouro, incenso e mirra. E adoraram aquele que é o rei dos judeus, que é o rei de todo o universo. A gente olha, mas onde é que encontraram? Numa casa, talvez simples, pessoas tão humildes, uma menina, talvez um rapaz, mas alguém assim que o Senhor se revelou de maneira tão intensa, e eles podem falar, olha, esse daqui é o rei dos judeus. Eles olhando as estrelas, parece que quando a gente olha assim, né, parece que o céu não revela quem é o Senhor, mas a Bíblia fala que os céus declaram a sua glória, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Você pode falar assim, mas eu nunca li a Bíblia. Imagina aquele indígena assim, lá do interior, fala assim, mas eu nunca li, eu não sei nem quem é Mateus. Mas o próprio céu revela quem é o Senhor, revela a ira do Senhor, revela a justiça de Deus, como diz lá em Romanos. Então, eles olhando ali os astros, as estrelas, ele falou assim, olha, o rei dos judeus vai nascer. E nós vimos a sua estrela, não sabemos como é que era, e viemos adorá-lo. E eles, então, quando chegam, eles adoram ao Senhor. Eles adoram e entregam aquilo que, para eles, era um presente de grande valor. Eles entregam e adoram ao Senhor. Todos, irmãos, que nós lemos aqui, que nós vimos, Isabel adorou ao Senhor, Maria adorou ao Senhor, José adorou ao Senhor, os pastores adoraram ao Senhor. Ali, os magos adoraram ao Senhor, porque o Senhor é o Deus Emanuel, é o Deus conosco. Eles podem perceber agora, olha, a salvação veio até mim. Como diz lá para Paulo em 2 Coríntios, hoje é o dia da salvação. E ali foi a salvação deles. Olha, o Messias chegou. Aquele que Deus preparou de antemão, aquele que Deus preparou desde a sua eternidade, ele se revelou, ele se encarnou, ele se tornou homem. A palavra diz que o Verbo se fez carne e adorou entre nós, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele habitou entre nós.
Ele é aquele que pode se identificar com as nossas fraquezas. Queria que os irmãos abrissem Hebreus, nós já estamos encerrando. Para nós lermos 2 textos. Hebreus 2, do 14 ao 18. Diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Irmãos, o escritor de Hebreus está dizendo, olha, assim como nós temos participação de carne e sangue, assim como nós somos humanos, ele se também identificou com a nossa natureza humana, para que pudesse destruir, a saber, aquele que tinha o poder da morte, o diabo. E ele, ali vai dizer, que ele se tornou o sumo sacerdote para que em tudo que ele foi tentado, ele pudesse socorrer aqueles que também são tentados. Você pode pensar assim, Senhor, eu estou com uma dificuldade nessa situação. A palavra diz que o Senhor é poderoso para socorrer aqueles que são tentados. Porque ele se identificou comigo, ele se identificou com você. Ele é o Emanuel, é aquele Deus que está presente para que possa socorrer aqueles que são tentados. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, ele pode se identificar comigo e com você. É como diz aquela canção, só quem sofreu pode avaliar quem sofreu. Pode sentir toda a dor, pode sentir o mesmo sentir. É ele que pode identificar comigo. Ele que pode identificar com a nossa natureza humana. Ele que pode identificar com os problemas da sua família, da sua casa, do seu trabalho. Porque ele pode socorrer aqueles que são tentados. Aí vamos em Hebreus capítulo 4. Texto muito conhecido. Do 14 ao 16, o Senhor diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A Bíblia não fala que em tudo, aquilo que acontece em cada situação mais específica, o Senhor foi a mesma coisa. Mas o Senhor, em todas as áreas da sua vida, a Bíblia diz ali, na concupiscência da carne, dos olhos, soberba da vida, ele também foi tentado. E ele pode se identificar conosco, porque tudo ele foi a nossa semelhança como homem, mas sem pecado. E agora nós podemos recorrer ao trono da graça e acharmos graça em situação oportuna. Porque ele é o Deus Emanuel. Ele é o Deus que veio. Nós podemos assim olhar, né? Quando nós vemos, por exemplo, as pessoas comemoram o quê? Nós comemoramos a um Deus que veio até nós. É um Deus que nós podemos recorrer ao trono da graça e acharmos graça em situação oportuna e misericórdia. É um Deus que se identificou com as nossas situações de fraqueza e ele, que mesmo sofreu em todas as coisas, agora ele pode socorrer aqueles que são tentados. E mais, irmãos, olha que segurança. Nós podemos habitar na presença do Senhor. Nós podemos recorrer a um trono da graça. Nós podemos recorrer àquele que é um Deus misericordioso, um Deus gracioso, um Deus santo. Eu queria terminar, que nós lêssemos um texto em Romanos, muito conhecido também. Romanos 8.
versículo 31, o Senhor diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, que graça, né? Nem a morte, nem a vida, nem qualquer situação de altura, nem profundidade pode nos separar de um Deus presente. Pode nos separar de um Deus que está junto de mim. Pode nos separar de um Deus que eu posso recorrer. É um Deus que nos ensina a orar sem cessar. É um Deus que nos ensina a ler Tua palavra, porque o salmista vai dizer: Tua palavra é um mandamento puro que ilumina os olhos. É um Deus que pode estar presente em nossas vidas. É um Deus que pode estar presente, é um Deus que quer estar presente. Irmãos, que graça, né? Que pode separar do amor de Deus. Nem mesmo nós mesmos podemos separar desse amor de Deus. Por quê? Porque aquele que não poupou sua própria vida nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Nada, irmãos. Nós estamos debaixo dessa graça, desse amor misericordioso de um Deus que, como João Marcos até lembrava depois da ceia, né? É um Deus que nós adoramos a um Deus ressurreto. É um Deus que nós adoramos a um Deus presente. Parece que eu adoro a um Deus, assim, né? Parece que algumas pessoas acham que Deus é um Deus tão distante, é um Deus tão longe, mas é um Deus que se revela nas coisas tão pequenas. É um Deus que lhe responde orações que parecem muitas vezes tão simples, mas é um Deus que Ele quer estar presente, porque Ele é o Emanuel. Ele é o Deus que está conosco todos os dias. Vamos, que graça, que misericórdia do Senhor. É um Deus amoroso. É um Deus que nos deu graciosamente com Ele todas as coisas. É um Deus que nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem qualquer coisa do presente, nem do porvir poderá nos separar deste amor que está em Cristo Jesus. Irmãos, esse é um Deus amoroso que se revelou até nós. Esse é um Deus amoroso que veio até nós na sua humildade, na sua limitação humana. É um Deus que precisou de cuidados. É um Deus que precisou ali de amamentação, de ser levado, de ser ensinado a andar, porque Ele pode se identificar com as nossas fraquezas, Ele pode se identificar com as nossas situações, com a nossa situação de miséria, porque em todas as coisas Ele foi tentado, mas sem pecado, e hoje nós podemos recorrer a um Deus que é um Deus que tem graça e misericórdia em cada situação oportuna. Irmãos, que graça do Senhor! Então nós podemos adorar a um Deus que é o Deus Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus que é o nosso maior presente, é o Deus que não é aquilo que nós ganhamos no final de ano, numa confraternização, algo do tipo, mas Ele é a graça de Deus, como nós cantamos, né? Graça, abundante graça, revelada em Jesus, o presente de Deus a nós. Ele é o nosso maior tesouro, Ele é o nosso maior bem, Ele é aquele Deus que é o bem mais precioso, Ele é o puro ouro, Ele é mais do que os presentes que os magos deram. Ele é o Deus que está presente em cada circunstância das nossas vidas, irmãos. Que graça, que misericórdia, temos um Deus que está presente, um Deus junto de nós, um Deus que eu posso recorrer a Ele, um Deus que eu posso chegar e falar: Senhor, meu dia foi assim, minhas situações são assim, mas é um Deus que Ele nos ouve, nos escuta, nós podemos recorrer à presença dEle, que não há melhor lugar na presença do Senhor,
Se eu passo um dia, é melhor do que 1000. Isso é a graça do Senhor, de um Deus que se revelou até nós, de um Deus que habita entre nós, de um Deus que age no meio de nós. Irmãos, que graça do Senhor. Que misericórdia servir a um Deus que não está distante lá no céu, sem se importar comigo, mas ao meu lado Ele está. Cada dia eu sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar, porque Ele tudo é para mim. Amém, irmãos? Senhor, nós te adoramos, porque o Senhor é o Deus Emanuel, o Senhor é o Deus conosco, é um Deus presente, é um Deus que se fez carne e habitou entre nós. É o Deus, Senhor, que se identifica com as nossas fraquezas. É um Deus que em nada, Senhor, neste mundo poderá nos separar do teu amor. E obrigado, Senhor, obrigado porque nós podemos recorrer a um Deus que também podemos encontrar em Ti graça e misericórdia, Senhor, e descanso, porque o Senhor é um Deus que abriu um novo caminho para nós diante do Pai. Obrigado, Senhor, porque Tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Mas é apenas pelo Senhor Jesus que nós podemos ter acesso a essa presença de descanso, porque o Senhor é um Deus presente em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado porque, por mais que nós não possamos ver o Senhor com os nossos olhos físicos, nós cremos, Senhor, que nós o veremos um dia. Nós cremos, Senhor, e nós, como vemos com os nossos olhos espirituais, nós cremos que o Senhor, mais uma vez, estará conosco. Então, nós aguardamos essa volta do Senhor gloriosa. No nome santo de Jesus. Amém.